Amém. Vou compartilhar com os irmãos uns minutinhos aqui a respeito de tudo que o Gabriel comentou, não é? Ele trouxe um pouco da situação que o mundo está apresentando para nós, uma situação bastante difícil, complexa, né? Como é que é o mundo, né? Como é que tem sido o mundo, como ele tem se apresentado, como é que ele é. Então, essa descrição que ele fez, uma descrição bastante séria do que tem acontecido, e sabendo que os nossos filhos estão dentro desse contexto de pressão muito forte que o mundo está fazendo. Os pais também estão dentro desse contexto de pressão muito forte. Vivemos num mundo muito difícil. Podemos dizer assim que nós somos como alguém que está dentro de uma arca, não é? Dentro da arca, e fora da arca tem as águas da morte. Então, a vida da igreja como um ambiente, o único ambiente possível para resgatar, para guardar todos os nossos, né, aqueles que nós queremos preservar, de tudo que está acontecendo aí fora. Então, fora da arca, ou seja, fora de um ambiente adequado, tudo é morte, tudo é complexo, tudo fica morto lá dentro, lá fora. Nossos filhos são afetados nesse ambiente. Os pais também ficam como que desorientados no meio de tanta informação e no meio de tanta pressão. Então, diante de tudo isso, o que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer, né? Ou seja, essa é a grande questão. O que nós, que estamos aqui no século XXI, sofrendo essa pressão muito grande, os nossos filhos estão sofrendo essa pressão, a nossa família sofrendo pressão, a igreja sofrendo pressão. O que nós podemos fazer? Há alguma coisa que pode ser feita? Há algo que pode ser feito nesses dias? Há alguma chance para nós? Há alguma chance para os nossos filhos? Há alguma chance para os pais? Essa é uma pergunta que sabemos temos uma resposta. A resposta é que há chance, sim. Há uma saída para tudo isso, para toda essa pressão, há uma saída. Mas nós queremos dizer, como Esdras disse também, que nós não queremos enganar ninguém. Nós vivemos em tempos de ventos contrários. Ventos contrários. Nós estamos vivendo num mundo onde o nosso barco sofre ventos contrários o tempo inteiro. Nós estamos seguindo e o nosso barco está sofrendo uma pressão para ir para o outro lado, né? Então, os ventos contrários existem e nós precisamos, então, enfrentar isso de maneira consciente, de maneira, vamos dizer assim, de maneira honesta, né? Vivemos num momento complicado e precisamos fazer um enfrentamento honesto. O que fazer? Há um trecho em Juízes, que eu não vou ler, há um trecho em Juízes, que está no capítulo 13, versículo de 1 a 14. Esse trecho, ele comenta o comportamento de uma mãe e de um pai. A mãe, os pais de Sansão. Esses dois, principalmente a mulher, ela ouviu de um anjo que ela teria um filho. E aí, assim que ela soube que teria um filho, ela ficou muito preocupada, ficou realmente muito intranquila e ficou querendo saber como podia cuidar do filho dela naquele momento de desajuste completo do povo de Israel. Eles viviam na época dos juízes, uma época em que não havia rei, todos faziam o que bem entendiam. Então ela perguntou, nasceria o filho, e ela recebeu então a notícia do filho que nasceria. E ela imediatamente perguntou, ela recebeu uma visita de um anjo, e a este anjo ela fez a pergunta: o que eu devo fazer para cuidar bem dessa criança e fazer com que ele sirva a Deus adequadamente? O que eu devo fazer? É a mesma pergunta que vocês devem fazer diante do Senhor. Numa consagração ao Senhor, é retornar para casa e essa atitude ser incorporada na vida de quem tem preciosos para cuidar. Deus, o que eu devo fazer? Como que deve ser a maneira de cuidar do menino? Na sequência, ela foi para o seu esposo e comentou o que o anjo havia dito para ela, que ela tinha que se consagrar. Desde cedo, ela tinha que se consagrar ao menino, porque o menino seria um dia um rei, seria um libertador de Israel. Então ela comenta com o esposo, alinha os procedimentos ali dos dois, e ambos então se
consagram, se dedicam à tarefa de cuidar do menino Sansão. Então nós sabemos que Sansão foi um grande juiz, cometeu uma falha no final da vida dele, mas tudo que ele alcançou de positivo foi porque os pais foram diante de Deus, juntos, em unanimidade, e perguntaram: Deus, como que eu vou cuidar do meu menino? Como é que eu vou cuidar do juiz de Israel? Como é que eu vou cuidar desta pessoa? É o que eu e você temos que fazer. Nós que cuidamos da igreja, nós temos que estimular os pais a estar o tempo todo diante do Senhor, em como fazer para cuidar dos nossos filhos em cada fase que eles estiver atravessando. Nenhuma das fases que os nossos filhos estão atravessando são fases que eles podem estar soltos. Eles devem estar debaixo da nossa consagração, o pai e da mãe, diante de Deus, colocando toda a situação diante do Senhor, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor dê caminho, para que o Senhor proteja todos os nossos no meio de uma geração corrupta. Ou seja, esse sentimento, essa preocupação, essa atitude deve ser a primeira que devemos ter. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando nesse momento, parece que pode haver alguma fase que já escapou, um momento que já você não consegue mais retomar, mas ainda há chance sim. Ainda há uma chance. O Senhor, Ele ouve a oração dos justos. E Ele ouve a oração de pais desesperados. Porque é do interesse de Deus que os nossos filhos estejam sarados, sejam líderes adequados, sejam pessoas adequadas. É do interesse de Deus. Mas é preciso que haja um casal que realmente coloque essa questão a sério diante de Deus. Tá certo? É uma coisa séria, essa função de um pai e de uma mãe. Há situações, houve outra situação também, em que os discípulos saíram, veio um menino para ser cuidado, para ser corrigido, para ser salvo pelos discípulos do Senhor. Aí ele estava possesso e os discípulos não conseguiram liberá-lo, não conseguiram libertá-lo. Depois, os discípulos foram até o Senhor e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esses espíritos malignos desse garoto? Aí o Senhor disse que faltou fé neles e que situação como aquela era necessário oração e jejum. Veja, irmãos, no momento que nós vivemos hoje, nós não podemos baixar a guarda. É necessário oração e jejum. Esse é uma prática, são duas coisas que nós temos que realmente incorporar na nossa vida em prol dos nossos filhos. Há situações que um conselho de que uma abordagem mais simplificada resolve, mas pode haver situação que só oração e jejum resolve. Não adianta mais dizer nada, não adianta mais uma palavra. Está numa situação de muita dificuldade, você já fez tudo que você podia, os irmãos já fizeram tudo que podiam. O que fazer? A oração e jejum destes pais com a igreja. Por exemplo, nós estamos aqui juntos, para junto com você, enfrentarmos algumas questões mais complexas que fazem parte da sua vida. Alguma coisa que você estiver vivendo, alguma situação muito específica, nós podemos juntos colocar os joelhos no chão, jejuar diante do Senhor, porque o Senhor pode reverter. Amém? Uma outra coisa, uma dica que nós damos é que a vida da igreja é o ambiente mais saudável para cuidar dos nossos filhos. Então, se você viver a vida da igreja, eu e você, vivermos a vida da igreja de maneira saudável, desde agora, desde já, os nossos filhos serão preservados. Naturalmente, eles estarão dentro de uma esfera de bênção, dentro de uma esfera de graça. Às vezes você vai falhar em algum ponto, pode falhar em algum ponto, mas dentro de uma esfera onde o reino de Deus está presente, a palavra de Deus está presente, um ambiente de instrução contínua, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade, uma instrução contínua, nós nos complementamos naquilo que nós falhamos, certo? Então, vamos viver a vida da igreja com intensidade, não enfrente problemas sozinho. É um momento que nós estamos vivendo hoje, onde a mentira é aquilo que está em voga. Nós vivemos na época da mentira, na época dos fakes. As notícias
são sempre fakes, são sempre falsas. E até mesmo as orientações que aí fora estão se dando, seja no nível médio, na escola, seja na faculdade, são mentiras. Muito de mentira estão desvirtuando os nossos filhos ali dentro. Então é necessário que nós nos revistamos dos princípios bíblicos, os princípios bíblicos que digam respeito a este assunto, para nós podermos instruir os nossos filhos. Se nós não tivermos capacidade de instrução dos nossos filhos, nos assuntos, nos temas que são aí fora tratados, às vezes nós não sabemos tratar, eles serão ludibriados pelos outros mestres aí de fora e não por nós. Os pais e os irmãos da igreja, mas principalmente os pais, são os grandes mestres dos seus filhos. É preciso realmente, vamos dizer assim, Paulo diz, insta, prega, fala. Esse momento inicial de 0 a 10 anos, aproximadamente, ali os meninos estão como uma janela aberta. São uma janela aberta. Se há um momento em que você, com certeza, vai ser ouvido, onde os princípios de Deus, os princípios bíblicos, podem ser colocados, semeados, com grande possibilidade de trazer grandes resultados futuros, é o momento de 0 a 10 anos. Então, aproveita esse momento e se aproprie dos princípios bíblicos de como lidar com essa geração que o Senhor nos deu, para que eles possam chegar a bom termo, tá certo? Essa é uma recomendação, que os irmãos realmente vá até a Bíblia e conheça a Bíblia sob o ponto de vista de um pai. Olhe para a Bíblia sobre o ponto de vista de um pai. Veja Deus como um pai, veja Jesus como um pai, veja Paulo como um pai, e você vai ser enchido de princípios bíblicos para cuidar desses meninos, dessa geração. Tá certo? Então, uma rotina cristã adequada também é muito importante. Se você quer reverter um pouco do que acontece nas escolas e na universidade, imponha uma rotina bíblica dentro da sua casa. Dentro da nossa casa, ali deve ser um santuário. Dentro da nossa casa, nós temos que regular a quantidade de TV, a quantidade de série, a quantidade de filmes. Nós temos que regular tudo isso, a quantidade de internet dentro da nossa casa. É importante porque eles estão conectados. Vivemos num mundo bastante conectado. E mesmo dentro de casa, eles podem estar conectados com o mundo e recebendo diretamente do mundo dentro de casa. Então, é um lugar onde você e eu precisamos proteger. É o nosso lar. Amém? O nosso lar, eles ficam com a gente, se eles ficam um montão de tempo lá fora, dentro de casa eles ficam 5, 6, 7 horas conosco. Então eles podem receber instrução bíblica, carinho e orientação o tempo todo. Receber instrução bíblica e receber amor o tempo inteiro. Amém? Prepare os seus filhos para um dia encontrar com o Senhor. Tá certo? Não esqueça disso, olha só. Paulo era um homem que ele fazia muita atrocidade por pensar errado. No dia que ele encontrou o Senhor, ele mudou de vida. Então, pensa assim também. Trabalhe para que um dia o seu filho encontre de fato o Senhor. Quando vai ser? Ninguém sabe. Por isso você precisa investir tempo com ele. Você precisa investir dinheiro para ele ir para as conferências. Precisa investir tempo com eles, Bíblia com eles, oração com eles, para que eles possam ver o Senhor. E se eles virem o Senhor, aí eles próprios podem lutar contra toda essa correnteza que vai contra ele. Tá certo? Casos complexos. Você pode dizer assim, mas irmãos, existem muitos casos complexos que eu não sei como fazer. Por exemplo, eu conheço situações, por exemplo, onde o meu menino ou a minha menina já lida com drogas, já lida com homoafetividade, já lida com depressão. Ela é uma pessoa que tem depressão. Ela se automutila. Ela já tentou o autoextermínio. Ela sofre o medo e o pânico. Ela tem autodepreciação. O que fazer? Esses pontos, oração e jejum e muita comunhão entre nós, para que o Senhor possa dar encaminhamento nessas situações mais complexas, ok? Então, essas eram as dicas, umas orientações para a gente voltar para casa e saber, há caminho para nós. Amém? Há caminho para nós. Se vocês estão aqui, o Senhor sabe do coração de vocês. E o Senhor vai ouvir vocês. Amém.